Bom, Lê, nós vai falar de estrutura aqui, só para que você entenda um pouquinho mais. E eu vou trazer até o conceito dela aqui para já ficar mais claro e gravado aí dentro da aula que a gente vai ter aí nos próximos dias, mano. Por quê? Esses próximos dias são, acho que, acredito que o que caracteriza o mercado e a importância deles são as estruturas. São dali aonde a gente vai tirar parâmetros de como se comporta uma tendência, da onde está o fim de uma tendência, quando começa uma outra tendência e por aí vai. Então, ó, a primeira coisa a se notar é uma das mais importantes ao analisar o mercado. São as estruturas de mercado que chamamos de market structure. É onde identificamos a direção de tendência para identificar as estruturas de mercado. Focamos em high e low points, que é como o preço reage aos highs e lows anteriores. Ou seja, highs e lows anteriores nada mais é que high, que é essa nomenclaturazinha aqui, ó. High alta, low, baixa. Ou seja, tem muita gente aí que vai falar alto e baixo, vai falar high e low, vai falar é, very high, tem um monte de nomenclatura. Mas a maioria dos livros dos traders trata como higher e low, ou seja, topos e fundos. O que são topos e fundos? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, certo? Ou seja, o que caracteriza uma estrutura de mercado? Isso, quando os topos e fundos ascendentes são quebrados. Isso é uma estrutura de mercado. Para a gente ter uma estrutura, a gente precisa ter o rompimento do movimento anterior. Ou seja, aqui caracteriza o movimento anterior, rompimento do movimento anterior. Quando o preço vier aqui e fizer isso, a gente tem o movimento anterior e o rompimento desse movimento anterior. E vice-versa no conceito de alta. E claramente a gente vai identificar uma tendência, se ela é de alta ou se ela é de baixa, a partir do momento que o preço quebra essas estruturas que a gente chama de higher e low. Higher e low. Ou seja, topo e fundo. Topo e fundo. O que acontece dentro de uma estrutura quando é para que a gente identifique que ela tem uma tendência de alta? Quando ela tem o impulsionamento dela e a correção, o próximo passo dela, se for um rompimento desse último topo, dessa região, ou seja, a gente tem um high e um low. Quando esse preço faz a correção novamente e quebra essa estrutura, o que acontece? A gente tem um higher high e um higher low, ou seja, um topo mais alto que o outro topo e um topo mais alto que topo. Entendeu? Então, o que acontece? Muitas das vezes você vai estar aí dentro de uma estrutura aí, dentro de uma rede social de algum trader, e você vai ver isso aqui, ó. O cara demarcando no gráfico isso aqui, ó. Deixa eu só colocar no gráfico para você entender um pouquinho melhor. Ou seja, ele vai ter isso daqui, ó. A gente vai ter essa estruturinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que o gráfico fez, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo. Ou seja, muitas das vezes, quando você estiver visitando o Instagram, uma rede social de alguém que faça análise técnica, ele vai estar descrito assim, ó. High, low, ou só a sigla, porque muito deles é, escondem a nomenclatura para que quem é do varejo ou quem é novo dentro da rede social daquela pessoa não entenda muito o significado do que está acontecendo para que ele tenha aquele interesse em comprar
a sua mentoria ou alguma coisa do tipo, demonstrando a ele que ele tem um conhecimento diferenciado. Mas nada mais que isso aqui, ó, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. O que que acontece? O que que é um higher low? É topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. Por isso, higher low. E quando for ao contrário, quando a gente tiver uma tendência de queda, nada mais vai ser que o quê? Isso aqui, ó. E aí aqui a gente vai ter um LL e aqui um LH. Ou seja, trazendo para nomenclatura descrita, seria um lower, low, e aqui, aqui seria um lower low. Porra. E aqui um lower high. Ou seja, nada mais que isso, ó. Lower low, lower high, lower low, lower high. O que quer dizer isso, trazendo para o português, claro, para o português brasileiro? Seria fundo mais baixo, topo mais alto. Fundo mais baixo, topo mais baixo. Ou seja, quer dizer que a gente tem aí uma tendência de baixa. Então, ó, o preço é fractal. Na geometria, fractal é o objeto em que suas partes separadas repetem os traços de todo o completo. Ou seja, quando dizemos que o preço é fractal, dizemos que a estrutura, o movimento que o preço faz no tempo gráfico de 15 segundos, também encontramos no gráfico de 4 horas, por exemplo. Ou seja, é isso que eu te falei, ó. Num tempo gráfico maior, isso aqui é uma coisa só. Isso tudo aqui é uma coisa só, é uma pernada só. Só que trazendo para o fractal, ó, a gente tem lá o quê? A gente tem o low, tem o high, tem o higher low, higher high, higher low, higher high e higher low. E higher low. Entendeu? Por que disso? Porque o preço está se movendo em topos e fundos ascendentes. Então é que nem eu te falei, fundo, topo. Fundo mais alto, topo mais alto. Fundo mais alto, topo mais alto. E o que que acontece quando a gente tem os fundos e topos mais altos? A gente tem os swing points. Aqui, ó, swing point um, swing point 2, swing point 3, swing point 4, swing point 5, swing point 6. O que são os swing points dentro de uma estrutura? É que quando o preço quebra essa movimentação aqui, a gente tem uma nomenclatura chamada BOSS. O BOSS ele quer nos dizer que o gráfico ainda pretende continuar naquela movimentação altista que está acontecendo, ou na movimentação baixista que vem acontecendo. Mas isso a gente vai ver mais lá para frente. O interessante aqui é você entender que o preço ele é fractal. Se ele tem aqui uma pernada 1 de Elliott, se ele tem ali uma pernada 1 de Elliott em 4 horas, ele é isso. Em 1 hora, ele vai ser isso aqui, ó. Em 1 hora, ele vai ser isso aqui, ó. E em 15 minutos, ele vai ser isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Em 15 minutos, ele vai ser isso aqui, ó. E em 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, ele vai ser menor ainda. Ele vai ser isso aqui, ó. Ou seja, então o preço é fractal. Tudo que acontece em 15 segundos vai acontecer em 4 horas, o que acontece em 4 horas vai acontecer em 15 minutos, da mesma forma, da mesma maneira, sem tirar nem pôr nada. Mas aqui, ó, como a gente ainda está trabalhando no início de estruturas, é interessante que você saiba isso, que para a gente identificar a tendência vigente, a gente tem que ter isso, ó, um low,
um higher. Um higher low, higher high. Higher low, higher high. Por quê? A gente aqui tem indícios de que o preço tem uma tendência natural e saudável de alta, que é quando o preço vem fazendo topos mais alto que topos e fundos mais alto que fundos, certo? E aí a gente entra aqui, ó. A gente entra nesse parâmetro aqui, ó, que é um exemplo muito bem dado, que acontece o quê? A gente tem um topo, a gente tem um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo. Ah, Luquinha, por que que aqui no ponto B e no ponto C a gente não tem um higher high e nem um higher low? Porque a gente só vai ter um higher high ou um higher low confirmando a tendência quando ela fizer o rompimento da estrutura. Percebe aqui, ó, que ela vem, faz aqui um swing point. Quando ela volta e ela vem para romper, ela não rompe, ó. A estrutura está aqui, ó. A estrutura está nessa região, mas o preço só chega próximo e não tem rompimento. Ou seja, enquanto ela não fizer um rompimento, ela não tem o último fundo. Por quê? Ela não deu indício de nada. Aqui nada mais é que pode ser o fractal de um tempo menor. Assim que ela faz o rompimento dessa estrutura, aí sim, a hora que o fundo vem para poder ser mitigado aqui, fazer a mitigação de região e faz o próximo rompimento, aí a gente tem o último fundo como o higher low. Entendeu? Conseguiu pegar a visão aí, Leco? Entendi, mano. Porque assim, o que que acontece? Percebe que aqui a gente tem a estrutura já formada? Quando ele Sim, busca estrutura, a gente precisa de um fundo para que ele seja o fundo válido. Só que ele só vai ser o fundo válido a partir do momento que ele tiver um novo rompimento. Ou seja, ele fez aqui agora o rompimento, ou seja, o último fundo é esse, não esse. Certo? certo. Porque ele partiu para fazer o fundo a partir desse último topo. Então, ele veio para o fundo aqui e fez o rompimento aqui. Entendeu? Agora, se ele fizesse isso aqui, ó, se ele fizesse esse movimento aqui, ó, estrutura, pum, e aí ele viesse aqui, ó, fizesse esse B, depois fizesse esse B aqui, ó, acima da estrutura aqui, ó, acima da estrutura, e aí sim viesse fazer esse C, para depois fazer o rompimento, opa, aqui estaria o nosso higher low, seria o topo mais alto que topo aqui, entendeu? Então é assim que a gente identifica os fundos para que a gente possa fazer entradas lá na frente, no futuro, para a gente influenciar. Por quê? Muitas das vezes, deixa eu pegar um exemplo aqui no gráfico para você ver. Deixa eu ver se eu tenho um aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem um exemplo bom para eu te dar, ó. Por quê? Ou seja, vamos ver se aqui vai ter certinho, ó. Percebe que aqui, ó, nesse movimento aqui, ó, ele faz o higher e aí ele retrai. Quando ele retrai, ele faz o higher low, certo? O higher low, porque o fundo mais alto. E aí o que que acontece? Ele vem aqui, ó, ele sapateia, mas não passa. E quando ele faz esse fundinho e tem o rompimento aqui, aqui vira o higher low dele, aqui vira um dos fundos protegidos. Quando ele recua aqui de novo e faz o rompimento, aqui a gente tem um novo higher low. Só que o que que acontece nessa mitigação dessa estrutura? Se a gente jogar, a gente está em 15 minutos. Se a gente jogar num tempo maior, isso aqui é só pavio. Então, isso daqui não ajuda de nada. Agora, se a gente jogar num time menor de 2 minutos, a gente vai ter uma estrutura bem mais desenhada. Ó. Ó. Ou seja, aqui, ó. Aqui a gente tem a estrutura bem mais desenhada. O que que acontece? Ó? Quando o preço vem aqui, ó, faz esse topo, e aí depois ele fica aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó, tá vendo? Ó? E não rompe, o que que acontece? Aqui, se o preço voltasse aqui, ó, provavelmente a região que ele ia segurar não ia ser nessa, apesar de ter bastante divergência aqui.
Ou seja, o preço no institucional buscaria essa última região aqui, ó, nesse último candlezinho preto, para poder segurar. Por que que ela buscaria nesse último candlezinho preto, Luquinha? Porque aqui, ó, ela não tem a confirmação do rompimento dos topos, ó. Pode ver que ela está tudo numa região só, entendeu? Então, o último fundo dela, que é da onde ela parte e faz o rompimento dessa estrutura aqui, ó, tá aqui, ó, nesse último candle. Então, se o preço voltasse aqui, ó, o preço não ia respeitar essa região. Muito nego ia entrar aqui por ser zona de topos, né? Onde o nego falou assim, pô, aqui tem uma resistência forte. Aqui o preço pode parar e fazer um throwback e seguir o preço. Até poderia. Só que como ele não teve o rompimento de estrutura para mostrar que aqui tinha os últimos fundinhos que pudesse segurar esse preço, e o último dele foi só aqui, então provavelmente o preço ia vir, ia dar uma reboteadinha em cima aqui, ia buscar essa região aqui, para depois seguir tendência. Então, muitas das vezes a refinação do parâmetro de gráfico é para isso, para que você tenha esse entendimento de onde realmente o preço pode parar, onde o preço pode segurar e ter uma reação legal, entendeu? Por quê? O último fundo dele é aqui, mas isso é só uma introdução sobre estrutura, porque isso só não segura preço. Ó. Pode ver que nesse movimento aqui mesmo, ó, o preço não segurou. Ó. Ele tinha região aqui, ó. Ele tinha região aqui, o preço veio e fez o quê? Ó? Bateu, voltou, respeitou um pouquinho aqui, ó, nesse candle, ó. Voltou aqui, mas depois ele veio, já estopou e foi embora de novo. Para depois vir estopar de novo. Agora sim, provavelmente, se voltar aqui, aqui pode ser um ponto bom de venda para continuar caindo. Entendeu? Mas é que nem eu falo, precisa de confluência, porque isso é só uma introdução do que pode acontecer. Isso é só a introdução de uma confluência que você pode utilizar para, na hora de fazer uma operação, ser respeitada desde que haja mais confluências na mesma região. Eu entendi. E, tipo assim, então, essa análise aí é mais para a gente, tipo assim, realmente uma análise para a gente ver a tendência do mercado, o que que ele está seguindo, se ele está rompendo os topos e os fundos, não, Perfeito. dependendo dos minutos que você vê, a hora que você vê. Tipo assim, é Sim. mais para uma análise mesmo Pra, como que o mercado está agindo. resumindo, para identificação de tendência, certo? Porque assim, é que nem eu estou falando para você, se você pega esse parâmetro de conseguir entender que esse tipo de estrutura de topos e fundos ascendente quer te dizer que pelo menos ali, naquele tempo gráfico que você está analisando o gráfico, é um momento de alta, maravilha. Porque é que nem eu falo, ó, se a gente for pegar aqui, ó, nesse momento aqui, ó, em 4 horas, se a gente for pegar em 4 horas aqui, ó, olha a movimentação dele, ó. Olha a movimentação do gráfico em 4 horas, ó. A gente tem fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. O que que isso quer dizer para a gente? Que ele está rompendo estruturas e está dando indícios que o movimento ainda é de alta. Ele pode agora fazer a quebra de estrutura desse movimento aqui e indicar uma baixa fazendo outra quebra de estrutura que a gente chama de chau ou de choque, né? Que cada um chama da maneira que acha mais correto. Pode. Só que aí ele fazendo esse chau, ele me dá indício que aí sim vai começar uma retração, que aí sim vai começar a ter um período de queda. Entendeu? Mas aí o que que eu preciso? Eu preciso dessa quebra de estrutura e que o preço continue fazendo o movimento de topos e fundos descendentes para mim que entenda que agora, pelo menos no time frame que eu estou vendo, o preço seja de queda. Entendeu? Porque é que nem eu falo, aqui eu tendo essa noção que em 4 horas, o meu período é de alta, por que que eu vou ficar tentando caçar topo para me vender se eu tenho regiões aqui, ó, nessa parte do gráfico aqui, ó, onde o preço pode vir tocar e pode me dar boa compra para mim continuar surfando a tendência macro, certo? E é o que aconteceu aqui, ó. Se a gente for ver, a tendência é de alta. Eu tinha traçado aqui, ó, uma região de oferta aonde a hora que o preço passou com tudo aqui, ó, o preço passou arrebentando tudo isso aqui, eu falei, porra, a hora que ele voltar aqui agora é um gatilho bom de compra para me surfar alto. E olha o que o preço faz, ó.
Quando ele volta, ele passa mandando, quando ele volta, ó, ele testa aqui, ó, o preço vai embora. Só que aqui o que que acontece? Ele começou a me dar indício de que o preço começou a perder força. Então aqui, ó, ele pode estar fazendo um padrão de reversão que eu ainda não te passei, que pode ser o topo triplo. Ó, topo, 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 para poder aí reverter. Também é um padrão de reversão, só que é muito menos utilizado, porque acontece raramente, mas acontece, entendeu? Só que o que, que vai caracterizar agora esse movimento de baixa, para falar assim para mim, pô, Luquinha, agora é uma tendência de queda real. Ele vai ter que quebrar a estrutura. O que, que é quebrar a estrutura? Você está vendo que aqui a gente tem uma pernada só? Ou seja, então o meu swing point é essa região com essa região. Ou seja, os meus pontos relevantes no gráfico, chamados de swing point, é esse topo e esse fundo. Ou seja, para mim ter agora uma indução de que o preço está me dizendo que é queda, eu preciso que ele quebre essa estrutura aqui, ó. Eu preciso que ele quebre essa estrutura para me entender que agora é baixo. Ele pode até vir aqui em cima, ó. Ele pode até fazer essa movimentação aqui, ó. Quebra aqui a estrutura, certo? Me dá indução de baixo. E aí depois ele volta aqui, ó, para capturar liquidez, até próximo de uma região onde é ponto de interesse para ela bater e reagir e continuar caindo. Entendeu? Mas eu preciso dessa quebra de estrutura. Se eu não tiver essa quebra de estrutura, o preço não me dá indício nenhum que é queda. Ele vai continuar subindo. Ele pode muito bem vir aqui, ó, fazer essa movimentação toda aqui, ó, de linguição, vir aqui só fazer um padrão de reversão, pegar aqui, que para mim é um ponto de interesse, certo? E voltar a subir e descambar o preço lá em cima. Até porque ele já retestou a região de resistência dela e fechou acima já 3 vezes, ó. Porque aqui para mim era a região de resistência em 24.876 e ele já fechou acima num tempo gráfico macro. Então ele fechando acima, ele me dá indícios de que o preço ainda pode continuar vindo para cima. E aí ele não rompendo mais essas regiões, eu acredito que agora ele vem aqui, ó, só fazer o respiro natural do preço, que é isso aqui, ó, que é essa região aqui, ó, ou até essa aqui, depende muito de como o preço vai chegar, para ele poder sumir no mundo, entendeu? Então, por isso que a gente entende que as estruturas, elas nos dá a mais pura análise de que o preço está fazendo, se ele está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Então, nada mais é que para isso, para percepção daquilo que o mercado quer mostrar, se é alta, se é baixa, ou lateralizado. Porque quando a gente encontra topos e fundos aonde eles se nivelam, a gente tem uma tendência lateral. O que, que é topos e fundos que eles se nivelam? É isso aqui, ó. E aí, quando é lateral assim, a Os- gente não, tipo assim, a gente não Não, utiliza essas, não faz essas nada, né? terminologias. Não, até não de HHHL, não de higher high, higher low, nem de lower high, lower low. Por quê? Porque aqui a gente não tem, ó, você entende que aqui, ó, ele está dentro de uma faixa de preço aonde não tem como identificar, lógico, tem muita gente que opera dentro desses topinhos aqui, ó, fundinhos, tem muito nego que opera, mas é o varejo. É que nem eu falo, para o varejo, tudo dá negócio, tudo dá trade, tudo dá negociação. Agora, para quem opera institucional, isso daqui é uma zona inativa. O que é uma zona inativa? Uma zona onde não faz nada, só observa, deixa o preço andar ali, deixa o preço estopar a negada. Porque aqui é zona de nego perder dinheiro, mano. Isso aqui é de praxe nego perder dinheiro. Por quê? O preço está numa região lateral, onde ele não vai sair dessa zona aqui, ó. A única vez que ele vai sair dessa zona vai ser mais ou menos isso aqui, ó, que eu fiz, ó. Tá vendo? Ele sai um pouquinho, estopa a galera, o nego acha que vai fazer um pullback aqui e vai embora. Ele entra aqui para dentro, faz um pullback e desce de novo. Entendeu? Acha que ele vai fazer um pullback aqui agora e ir embora? Ele entra para dentro da região, faz um pullback e vai embora. Entendeu?
E por aí vai. Zonas de muita negociação. É onde o nego perde muito dinheiro. Para quem trabalha com institucional, não serve de nada. Aqui é aquilo que eu falei para você, ó. É o tal do high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. O que seria isso? Seria topo, fundo. Topo mais baixo, fundo mais no caso, fundo mais fundo, né? Mas eu falo fundo mais baixo para que não fique meio confuso. Então, fundo mais baixo, topo mais baixo. Fundo mais baixo, topo mais baixo. Ou seja, a gente tem uma tendência de baixa. A gente tem topos e fundos descendentes. Seguindo aqui a planilha, ó, a gente tem um exemplozinho de gráfico. Ó. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Entendeu? É assim que uma estrutura de topos e fundos ascendentes, HH, e topos de fundo descendentes, LH e LL, são formadas. É tudo que há entre dois pontos no tempo gráfico que estamos analisando no momento. Nós chamamos de subestrutura, que veremos agora. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais de o que seria uma subestrutura. Porque é que nem eu falo, ó, aqui dentro dessa pernada de baixa aqui, ó, que o preço teve, dentro dele a gente vai ter outras 5 ondas impulsivas e cinco ondas de um ciclo, aonde 3 são impulsivas e 2 corretivas, que é a parte de Elliott, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando a gente entrar no avançado, entendeu? Então a gente tem aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Aqui a gente vai ter uma onda de retração. Dentro dessa onda de retração, a gente vai ter uma pernada de três pernadas, que são, resumindo, num fractal, são ABC, mas resumindo, num fractal, são 5 impulsivas e 3 corretivas, ou seja, a gente vai ter aqui, ó, A, B, C. Só para você não ficar meio perdido. Dentro desse ABC, a gente vai ter aqui, ó, 5 ondas. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Que é a correção que a gente costuma dizer que é a 5, 3, 5. Ou seja, isso é um zigue-zague normal, um zigue-zague simples. Mas isso aí a gente vai ver mais lá na frente, dentro de Elliott, vai ficar muito mais claro para você entender. Mas só para que você entenda um pouquinho o que seria um fractal, é isso. Dentro de uma pernada impulsiva, de uma pernada, a gente vai ter a mesma pernada, só que de uma maneira diferente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Uma pernadinha menor. Ou seja, se a gente tem aqui, ó, uma leitura de 1, 2, 3, 4, 5 na macro, aqui dentro dessa 3, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente vai ter um ABC porque é corretivo. Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? E por aí vai. Mas vamos entender um pouquinho melhor aqui, ó. Isso são as subestruturas, estão totalmente divididos aqui, mas o que ele quer mostrar aqui para a gente é o boss. O que seria o boss dentro de uma subestrutura? Ó, tá vendo que aqui, ó, a gente tem uma pernada, certo? Aqui a gente tem a quebra de estrutura. O que seria a quebra de estrutura? Seria o boss. Esse boss nada mais é que o break of structure. O que significa isso? É uma quebra de estrutura, traduzindo para o português livre. Quebra de estrutura. Quando a gente tem essa quebra de estrutura, a gente entende que a gente tem uma sequência de movimento. Ou seja, se o preço faz essa quebra de estrutura subindo, a gente entende que a próxima queda dela nada mais é que para uma simples correção. E dentro dessa simples correção dessa pernada, a gente tem uma outra pernada aqui, ó, que ela se divide em subestrutura. O que é a subestrutura? Ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Ou seja, percebe que toda essa pernada aqui teve uma subestrutura dentro dela, do mesmo jeito que essa pernada aqui, ó, de impulsão, teve uma subestrutura dentro dela, ó. Onda 1, onda 2,
onda 3, onda 4, onda 5. Então, a gente tem uma subestrutura dentro de uma onda maior, certo? Então, para que você entenda o que acontece, quando a gente tem essa quebra de estrutura, a gente tem a confirmação do nosso swing point. O que é o swing point? É aonde nada, como que eu posso dizer? Fica fácil de entender quando a gente tem aqui, ó, a finalização de um ciclo de Elliott que é 5 ondas. Porque se a gente sabe que a onda ela é impulsiva, consequentemente ela vai ter 5 ondas dentro dela. E quando ela finalizar essas 5 ondas, aqui a gente tem o nosso swing point. Da mesma maneira que lá no começo dela, no início da pernada 1, a gente tem o nosso outro swing point. E aí, quando ela vem fazer essa queda aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a gente tem uma onda maior de retração, certo? A gente tem a retração e, consequentemente, no final do ciclo de Elliott, a gente vai ter o nosso swing point, certo? Que é onde está aqui, ó. Tá vendo que demarcado com as bolinhas azuis é a nossa swing points swing structure. O que é isso? Nada mais é que regiões aonde o preço, quando ele vier fazer o reconhecimento e a mitigação desse ponto, a gente não vai ter a quebra dessa estrutura. Por quê? Porque a gente tem swing points, a gente tem regiões que são defendidas. Ou seja, tá vendo que aqui, ó, aparece LOL protegida? Por que LOL protegida? Porque a partir do momento que a gente teve essa quebra de estrutura, que essa confirmação de que o preço vai continuar na alta, essa LOL aqui é protegida, esse fundo aqui é protegido. Ou seja, repara que aqui, ó, na próxima impulsão do preço, a gente teve onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5 de novo, ó, quebrando o quê? Estrutura, dando a entender que o nosso preço vai continuar subindo. E agora, quando o preço voltar para fazer a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, essa LOL aqui agora é a protegida. Então, o preço não vai passar daqui para baixo. O preço pode chegar próximo num ponto de interesse e vai continuar subindo até ele quebrar esse próximo swing point, essa próxima estrutura, entendeu? Então aqui, ó, fica mais claro, ó, o ponto 1 não é o nosso swing point, pois foi rompido pelo ponto 2. Ou seja, o que isso quer dizer? Ó? Que o ponto 1 não é o swing point, ele quebrou a estrutura, mas ele não é o swing point. Por quê? Ele ainda não é a nossa retração. No momento, aqui seria o nosso swing point, a hora que ele faz esse recuo. Mas a partir do momento que ele quebra novamente, o nosso próximo swing point é aqui. Por quê? Porque aí sim ele faz a quebra da estrutura e volta um pouquinho mais abaixo para poder mitigar a região do swing point para continuar subindo, entendeu? Então não adianta você achar que fala assim, pô, meu swing point está aqui. Não, ele quebrou, ó, ele quebrou de novo a estrutura. Então aqui é o topo mais alto. Por isso que lá já fala higher high, que é o topo mais alto. Topo mais alto. Por quê? Sempre em busca do topo mais alto e o fundo mais baixo. É isso que vai te dizer o que é o que na hora de entender a estrutura. É que nem aqui, ó. Repara que o que? Olha como o preço trabalha aqui, ó. Ele vem, faz o swing point. Quando ele volta, a LOL aqui está protegido, o fundo está protegido. Quando ele vai aqui, ó, e segura, quando ele faz esse movimento de segurança, essa LOL aqui ainda não é protegida. Ele pode muito bem vir aqui, ó, fazer esse movimento aqui, ó, e buscar essa região mais baixa. Porque a gente não teve a quebra dessa estrutura maior aqui em cima, que era o nosso swing point aqui nesse pontinho azul. A partir do momento que ele faz aqui, ó, fundinho, e quebra, agora sim a gente tem uma LOL protegida. Porque depois ele pode vir fazer isso aqui, ó, que aqui ainda tem ponto de interesse para jogar o preço lá no alto. Aqui, ó, a gente vai trabalhar um pouquinho, ó, Só uma sobre... dúvida. Mas, Pode falar. por exemplo, se ele romper aquela LOL protegida ali, então a gente teria que fazer uma reanálise e rever onde vai ser o swing point, né? Aí que está o ponto. Se ele fizer a quebra dessa LOL protegida aqui,
Ele está mudando o caráter. Ele está fazendo uma outro tipo de quebra de estrutura. Ele está fazendo aí o chau. Chau, choque, cada um chama de um jeito. O que que acontece? O que que significa o chau? Chama Changer of Character, ou seja, quebra de caráter. Quando ele tem essa quebra de caráter, que é a quebra da última law protegida, ele está mudando o interesse dele. Ou seja, ele me mostrou que agora o interesse dele é queda. Então, provavelmente, após essa quebra dessa law protegida, ele vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Aí ele vai começar com fundos e topos Entendi. descendentes, mudando o viés que era de alta, que era uma tendência de alta, para uma tendência de baixa. Entendeu? Sempre que, Entendi. sempre que ele vier quebrar a estrutura, sempre que ele vier quebrar a estrutura de LOL protegida, tanto faz a LOL quanto o higher protegido, é sempre uma mudança de caráter. Vamos dizer, ó, aqui a gente tem o que? Tem higher high e higher low. O que que acontece, ó? Aqui a gente trabalhou com os swing points, ou seja, a gente tem um swing point aqui, aqui é a nossa high protegida, certo? Aqui é a nossa high protegida. Aqui ele fez o quê? Um novo swing point. Por quê? Ele quebrou essa estruturinha aqui, ó. Se ele quebrou essa estruturinha, a nova LOL protegida é aqui, certo? A nova high, high protegida. Quando ele vier quebrar essa nova estrutura aqui, fazendo um swing point, a nossa high protegida está aqui, ó. Ou seja, a gente tem os swing points quebrado, então a gente tem as high protegidas. O que que vai acontecer quando ele vier fazer esse movimento, ó, de quebra da high protegida, ó, entende? Quando ele quebrou aqui, ele fez o choque ou o chau, ou seja, ele quebrou o caráter do preço que era de queda e agora ele mudou para alta. Então, o que que acontece? Aqui a gente vai ter novos swing points, ou seja, aqui, ó, é os novos swing points. Ou seja, aqui é uma. Peraí. Aqui, nada mais Passa a ser low protegido. que uma LOL protegida. E aqui a gente tem o nosso swing point. Quando ele vier fazer a quebra dessa estruturinha aqui, ó, dessa estruturinha, a nossa LOL protegida vai estar onde? Nossa LOL protegida vai estar aqui, ó. Tá vendo? E por aí vai. É assim que é o trabalho de estrutura. É te dar o entendimento do que é uma estrutura, de como é que o preço trabalha em tendências de alta e baixa e saber quando que isso mudou. Quando que a tendência de alta virou baixa e quando a tendência de baixa virou alta. Entendeu? E aqui, ó, se a gente for ver, a gente nada mais é que a gente tem um padrão. Qual que é esse padrão aqui, Leco? Ó, deixa eu só mudar a cor dele aqui, ó, para ver se eu consigo pegar toda essa amplitude aqui para você entender, ó. Ó, que padrão que eu tenho aqui, ó, dentro desse quadrado aqui, ó. Que padrão que eu tenho aqui, ó. Bem, Não entendi. é o ombro, cabeça, ombro invertido? Perfeito, mano. É o COI. Ombro, cabeça, ombro invertido. Repara que o preço ele vem trabalhando na queda,
Por isso que o nome já fala ombro, cabeça, ombro invertido. Porque nessa metodologia aqui, ó, o preço veio de uma tendência de queda e agora reverteu. Ou seja, além da gente ter um padrão de reversão estampado na cara, a gente tem a quebra de estrutura. Então, por isso que eu falo para você que mesmo a gente trabalhando com gráfico de velas, com gráfico de candles, a gente tem como fazer uma análise perfeita, uma análise que nos dê uma leitura do que está acontecendo realmente no preço ali e como ele quer nos dizer isso, entendeu? É lógico, você fazendo no desenho, que nem eu estou fazendo aqui para você, fica tudo lindo, tudo perfeito. Só que se você tiver uma visão clínica e uma visão gráfica, dentro do gráfico você vai identificar padrões assim. Porque aqui, ó, é que nem eu falo para você, ó, a gente estava falando de Okiokoi. Eu depois vendo aqui, ó, eu tinha até separado uma regiãozinha aqui, ó, para mostrar para você no dólar. Quer ver? Olha como que fica fácil de entendimento quando acontece isso aqui, ó. Ó, a gente, ó, o que que acontece? Tá vendo aqui, ó? Que figura que é essa aqui, Leco? Ó, cadê meu ponto que tá cheio? Aqui, ó. Que figura que é essa aqui, ó? É o ombro, cabeça, ombro, normal. É ombro, cabeça, ombro. Aí o que que eu te falo? Pô, você já está com uma visão bem diferenciada daquilo que eu espero de alguns alunos, principalmente na fase inicial. Mas o que que acontece? Por que que eu falo para você que eu espero a quebra da neckline? Porque quando é assim, ó, o preço até respeita, mas ele respeita pouco. Ó. Pode ver ó, que ele faz o ombro, cabeça, ó o ombro dele onde finaliza aqui, ó, tá vendo? Ó, quase coisa. Respeita. Caiu um pouquinho? Caiu. Só que muito pouco. Agora, olha quando você pega ele, ó, deixa eu achar, eu acho que é. Deixa eu só achar ele aqui, Leco. Quando ele tem um rompimento da neckline. Eu acho que é aqui nessa mesma região, só que num time menor. Deixa eu ver. Peraí. Aqui, ó. Ó, tá. Preciso demarcar ele para você? Ó, olha quando tem o rompimento da neckline, como ele respeita muito mais, ó. Ombro, cabeça, ó, rompimento da neck, ombro. Tá vendo o jeito que ele cai absurdamente? Olha aqui, Uhum. ó. Quando ele chega aqui de novo, ó, ombro, cabeça, ombro. Tá vendo? Ele respeita, só que ele ainda respeitou muito pouco. Mas ele respeita. É o que eu tô falando para você. Se você tiver uma visão clínica, não precisa, velho, ter padrões. É que nem eu tô falando, ó, a gente está trabalhando em estrutura. Você não conhece nada de padrão gráfico. Você não conhece nada de padrão gráfico. O que que acontece? A gente tem aqui, ó, high, low, higher low, higher high, aí, opa, ou seja, aqui está me demonstrando que eu tenho uma tendência de alta. Porque, ó, ele quebrou meu swing point, minha low está protegida. Ele quebrou o swing point, minha low está protegida. Quando ele veio quebrar a minha low protegida, o que que ele me deu indício? Ele me deu indício que agora é queda, correto? Aí ele volta, quebra a estrutura. Quando ele quebra a estrutura, minha low protegida está aqui. E aí ele vem fazendo a sequência, ó. Tá vendo? Ó? LOL protegida. O preço nunca chega aqui, ó. Tá vendo? Ó? É. Repara que quando o preço volta, ele nunca chega na protegida. Aqui seria as higher protegidas, certo? Porque a gente está numa Uhum. tendência de queda. Então, ó, o preço volta, mas nunca chega na higher protegida. Quando o preço faz a quebra da higher protegida, o que que acontece? Trocamos a tendência. A tendência, pelo menos na micro ou no time frame que a gente está analisando, mudou. Ou seja, aqui, ó, LOLzinha protegida. Buscou, ó, LOLzinha protegida. Buscou de novo, LOLzinha protegida. Quando ele veio, ó, e fez o rompimento, ou seja, trocamos tendência de queda. Tendência de queda, higherzinha protegida. Provavelmente o preço vai vir aqui, ó, higherzinha protegida. Porque ele fez a quebra de estrutura, então ele nunca vai buscar o topo. Por isso que eu estou falando para você que se você pega uma venda bem feita,
Pode ver, ó, aqui, ó, se a gente for analisar num termo gráfico mais longo, num time frame maior, olha como que fica simples isso aqui, ó. Ó, isso aqui é uma pernada toda, ó. Isso aqui é uma pernada toda. Onde está meu swing point, Leco? Ó, meu swing point, último topo, certo? Último fundo. O que que eu tenho aqui? O que que eu tenho nessa região aqui? Uma raid protegida. Uma raia protegida, certo? Se eu tenho uma raia protegida aqui, ó, se eu tenho uma higher protegida aqui, provavelmente, a hora que o preço for fazer a mitigação dos topos dela aqui, ó, dessa liquidez gerada aqui dentro dessa região aqui, ó, porque aqui dentro dessa região, ele tem gerado liquidez, ele tem feito indução de liquidez. Então, o preço precisa buscar essa região agora de liquidez. Aí é o que eu falo para você, ó, se você fizer a contagemzinha, aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, para poder fazer a 5. Ela vai buscar essa regiãozinha aqui, ó, que tem um imbalancezinho para fechar, mas não vai buscar a raia protegida. E aí, o que, que ela vai fazer na máquina? Quebrar essa estrutura aqui e trazer a raia protegida aqui para baixo. Entendeu? E é aí que a gente vai fazendo condução de trade, que a gente vai aprender muito mais lá na frente. Mas é assim que funciona, ó. São estruturas que o quê? Que o preço trabalha para poder dar a indução do que está acontecendo no gráfico. Se é uma tendência de alta, se é uma tendência de baixa e por aí vai. Porque aqui, ó, pode ver que aqui, ó, o preço veio, ó, tum. Aí ela veio mais aqui embaixo, ou seja, minha higher protegida era essa, quebrou a estrutura, minha higher protegida agora era essa. O que, que o preço fez nessa sequência? Tum, quebrou. Ou seja, ele mudou a minha tendência aqui numa macro maior. Entendeu? Então, por isso que eu falo para você que você tem que operar vendo sempre todos os times, desde o maiorzão para o menor, para você entender qual a tendência macro tá, para que você fale assim, pô, se a tendência macro é queda, por que que eu vou comprar? Não, eu vou esperar e vou fazer uma venda. Por quê? Eu vou seguir a tendência. Porque é que nem diz, sempre que você está seguindo tendência, seus alvos são maiores, seus alvos são mais longos. Ou seja, se eu tenho uma tendência macro de queda, para que que eu vou comprar? Para que que eu vou comprar aqui? Se o meu stop pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Entendeu? Agora, se eu pego um ponto bom de venda dentro da tendência de queda, eu posso, vamos dizer, ó, vender aqui nessa região, que foi um ponto bom, vamos dizer, e esperar que o meu próximo alvo, tranquilamente, vai ser abaixo desse fundo. Por que abaixo desse fundo, Luquinha? Porque ele vem para quebrar a estrutura e deixar aqui essa LOL como protegida. Entendeu? Então é assim, as estruturas, elas são nada mais, nada menos para a identificação de uma tendência. E depois que você identificou essa tendência, você tem que sempre levar em consideração, sempre levar a favor de você isso, porque isso pode te ajudar dentro de uma operação que você tiver, entendeu? É que nem eu falar, ah, beleza, Luquinha, mas eu não faço day trade, eu faço holding. Beleza, só que você entendeu que agora a tendência do mercado é queda. Você vai comprar a hora que ele chegar nesse fundo? Não, porque você sabe que ele vai fazer o rompimento aqui dessa LOL para jogar a LOLzinha protegida dele aqui. Então a queda dele é mais, porque ele tem indução aqui, ele tem liquidez nesse fundo. Agora, beleza, você identificou o fundo dela. Por que você identificou o fundo dela? Porque agora ela quebrou a estrutura. Ou seja, então ela pode me dar uma indução que é alta. Aí sim, quando o preço fizer essa movimentação aqui, chegar num ponto de interesse aqui embaixo, aí você vai entrar comprado lá na sua continha spot e deixar o preço subir e ir lá para cima. Porque você já entendeu que o preço te deu a intenção de alta, que ele já te demonstrou dentro da estrutura dele que agora a tendência vai ser de alta. Para quê? Para que ele faça uma LOL protegida, para a hora que ele voltar aqui ele faça outra LOL protegida, e aí ele vai galgando. A hora que você entender que ele fez as 5 ondas impulsivas deles e quebrou a última LOL protegida, você fala, pô, não vou vender aqui. Por quê? Porque eu sei que o preço vai fazer o respiro natural dela
para aí sim ela vir quebrar a estrutura aqui, ó, e aí deixar a LOL protegida. Quando ela fizer esse respiro, você vai liquidar a sua operação. Entendeu? Então é tudo isso. Você tem que levar tudo em consideração, porque o preço ele é baseado em estrutura. Então, sempre é muito importante que você entenda toda a estrutura de mercado e o que o preço quer te dizer. Beleza? Pode ver, ó, que aqui, ó, olha a estrutura como fica nítido aqui, ó. Ele faz a estruturinha aqui, ó, aí ele quebra. Quando ele quebra essa estrutura, ó, ele deixa aqui a LOL protegida. Olha o pouquinho que ele faz. Se a gente for jogar numa MI, isso aqui nada mais é que um triângulo simétrico. O que é um triângulo simétrico? É onde é um padrão de continuação. É onde ele trabalha ali numa oscilação lateral para aí depois sair e ir embora. Aí pode ver, ó, que ele quebra a estrutura. Olha como que ele trabalha curto aqui, não chega nem perto da LOL protegida, tá vendo? E por aí ele vai quebrando, e quando ele faz os retorninhos dele, ele não chega nem próximo à LOL protegida. Quando ele vem próximo à LOL protegida, é que provavelmente ele vai romper para mudar a tendência do mercado e jogar o mercado em direção oposta, que é o que ele faz aqui, ó. Tá vendo? Ele quebrou a LOLzinha protegida, olha o tanto que o mercado caiu. Entendeu? E por aí vai. Então é isso. Estruturas são necessárias para que você entenda qual é a tendência de mercado. E uma dúvida, então, tanto a low protegida quanto a high protegida, a gente só vai traçar a linha na última estrutura quebrada, né? Ou seja, no último fundo e no último topo quebrado. Isso, perfeito. Porque você só vai ter a confirmação de uma low protegida ou de uma high protegida a partir do momento que ele fizer a quebra de estrutura aqui, ó. Entendeu? Ele fez a quebra de estrutura, o último fundo aqui, pós-correção, é a sua low protegida, porque esse movimento aqui, ó, nada mais é que o fractal dessa pernada toda aqui, ó, tá vendo? Lembra que eu falei para você que o fractal tá aqui, ó? Isso tudo é uma pernada, ó. Tudo bem que ele Uhum. foi meio lateral aqui e depois foi, mas isso tudo é uma pernada só. Mas ele fez aqui, ó, 2, 3, 4, para ele fazer 5, entendeu? Ele vai dar divergência porque a gente tem os ruídos. O que são os ruídos? São essa oscilação aqui dentro, ó, tá vendo? Porque ele não vai perfeitinho, vai fazer isso aqui, ó. Ele não vai perfeitinho, ó. Aqui é uma tendência de alta, certo? Aqui é uma pernada só. Ele não vai bonitinho falar para você, olha, eu vou aqui fazer o 1, fazer o 2, fazer o 3, fazer o 4, fazer o 5, assim, ó, retinho. Não. Ele vai ter ruído. O ruído nada mais é para tomar dinheiro da galera, que é o que ele faz, ó. Ele faz aqui, ó, tá vendo? E vem aqui, segura lá, para depois ir lá, entendeu? Então, isso são chamados de ruídos. Porque se fosse bonitinho do jeito que a gente desenha no Paint, seria ótimo, todo mundo ganharia dinheiro, todo mundo ficaria feliz. Mas por que que não acontece isso? Porque tem a parte de indução que o institucional faz para que você acredite que o mercado vai se comportar daquela forma. Aí ele vem, te stop e vai embora. Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, na hora que a gente entrar na parte de liquidez e indução, que também, mano, é fenomenal da parte dos bancos e instituições para poder tomar dinheiro aí do varejo do pessoal que opera como sardinha, não tem muito conhecimento do mercado financeiro. Aqui, ó, a gente nada mais é, ó, que a subestrutura, que é o que eu estava te explicando. A gente tem aqui, ó, o movimento direto, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, dentro dessas 5 ondas, a gente tem outras 5 ondas impulsivas e 3 corretivas, que é no caso isso aqui, ó, que são as subestruturas, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. E aí a gente tem os swing points, que é que nem eu falei para você, que é os fundos e topos que são direcionados dentro da pernada macro. Isso aqui nada mais é que uma subestrutura, ó. A gente tem uma pernada única, a gente tem uma pernada única, dentro dessa pernada única o preço vem trabalhando em fractais para poder concluir o ciclo ali de Elliott, e por isso é chamado de subfractal, porque é num time menor daquilo que a gente está vendo, ó. A subestrutura será o tempo gráfico menor dentro da estrutura maior.
O preço é fractal. Então, a estrutura que é formada em 4 horas, também podemos observá-la sendo feitas em 5 minutos. E é mais ou menos isso, ou seja, a gente tem aqui em 4 horas, ó, a gente tem aqui em 4 horas, deixa eu jogar lá no finalzinho, só para você ver, ó. A gente tem aqui, ó, em 4 horas, um candle gigante desse aqui, ó. Deixa eu só demarcar ele aqui, ó. Vou tirar aqui. Tá vendo? A gente tem um candle gigante desse em 4 horas. Só que dentro desse candle gigante em 4 horas, lá em 15, em 5, em 2, em 1 minuto, a gente tem uma porrada de gráfico trabalhando no fractal. Nada mais é que isso aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Ó? Num candle só de 4 horas, olha o tanto de candle de 15. Olha o tanto de candle de 2. Olha o tanto de candle de 2. Tá vendo? Ó? Então, o preço é subfractal. Subfractal nada mais é que isso, ó. Tá vendo? Ó? Que ele faz as ondas dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro de um candle só maior. Ou seja, então você entenda uma coisa. Dentro dessa pernada aqui, ó. Dentro dessa pernada aqui, ó. De 4 horas, ó, impulsiva, você imagina o quanto de fractal não teve aqui, ó, para poder ter essa pernada aqui, ó, uma pernada só. Entendeu? Então é o que eu estou te falando. O preço é fractal por isso, porque ele trabalha em impulsão, só que dentro dessa impulsão ela teve 1, 2, 3, 4, 5 de uma pernada ABC corretiva de outra, 1, 2, 3, 4, 5 de uma pernada ABC corretiva de outra, e por aí vai até ela fazer a pernada impulsiva completa. Quando ela terminou todo o ciclo dela, ela vai fazer o ABC corretivo, que é o que ela está trabalhando aqui agora, ó, ABC corretivo, para aí continuar seguindo o fluxo dela, porque agora ela quebrou a estrutura aqui e me deu a intenção que é alta. E se a gente for ver, ó, nada mais é aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro, um ocói, para poder ir embora, entendeu? Então, por isso que eu falo, velho, muitas das vezes o padrão de oco e ocói são os mais respeitados, porque eles acontecem a todo momento, a todo momento. Porque a gente necessita da quebra de estrutura Shaw. Dentro da quebra de estrutura Shaw é aonde ela vai nos mostrar que a tendência de baixa acabou e a de alta começou, ou vice-versa, que a tendência de alta acabou para que a de baixa comece. Então, sempre a gente vai ter isso. Por mais que a gente tenha um padrão de reversão aqui, ó, vamos dizer, uma cunhazinha descendente. O que é uma cunhazinha descendente? Ó, o preço veio aqui, vou fazer melhorzinho. Ó, o preço veio aqui, ó, trabalhou aqui descendente, e aí a gente chegou aqui, ó, a gente teve o preço, ó, numa cunhazinha descendente, que é onde o preço vai afunilando para poder voltar, ou seja, ele vem a favor do preço. Só que o que que acontece aqui, ó? O que que acontece aqui, ó? Vamos dizer que a gente está aqui, ó. O que que acontece? O preço vai ter que quebrar a estrutura, voltar aqui, retestar, fazer o throwback para poder seguir. Ou seja, se a gente for puxar nessa regiãozinha aqui, ó, nada mais é que um ocóizinho. Por que um ocóizinho, Lucas? Olha aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Entendeu? Por mais que a gente tenha um padrão diferente, mas dentro do padrão a gente vai ter um oco, um ocói. Independente do padrão que seja, porque a gente precisa da quebra de estrutura Shaw para que aconteça a reversão de tendência real. Entendeu? Então, é a partir do oak e do okoe que a gente vai traçar a high protegida, low protegida, higher, low, sempre a partir Perfeito. do okoe. Simples. Sempre, Leo. Sempre. A partir do oco e do ocói. Sempre. Tá. Mas E é que nem eu falo. Ah, voltando um pouquinho mais aí. Então, o fractal nada mais é que, por exemplo, o que eu posso dizer assim,
São as quebras de linhas que ocorrem dentro de um candle de 4 horas, por exemplo. Sim, porque ele vai trabalhar, ó, é que assim, você não entende ainda sobre Elliott. Só para que você fique meio por dentro. O Elliott, ele trabalha em cinco ondas. Essas cinco ondas são três impulsivas e duas corretivas. Ou seja, por que sempre faço cinco linhas assim? Ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Porque nada mais é que Elliott. Só que dentro dessa impulsão de cinco linhas aqui, a gente vai ter mais cinco aqui, ó, nessa impulsiva, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E dentro das pernadas corretivas, a gente vai ter três. Ou seja, A, B, C, que são as pernadas corretivas. Quando a gente tiver outras pernadas impulsivas, a gente vai ter um, dois, três, quatro, cinco. Veio na pernada corretiva, um, dois, A, B, C. Fez pernada impulsiva, um, dois, três, quatro, cinco. Ou seja, isso daqui é um ciclo completo de uma onda maior. Ou seja, você pode ver que aqui, ó, esse um 2 3 4 5 foi de uma onda só, da onda um. Esse ABC foi da onda 2, ou seja, é um ciclo menor da onda 2. Esse um 2 3 4 5 é a onda impulsiva 3, maior. ABC é a onda corretiva da 4, ou seja, sempre o fractal vai ser de uma onda maior. Se a gente tem uma onda em 4 horas, a gente vai ter um fractal em 2 horas que vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, é que nem eu estou falando para você, ó. Aqui, ó, nesse caso, a gente tem uma onda total de 4 horas. Aí a onda verde aqui, ó, que eu tracei para você aqui, ó, a onda verde aqui, ó, de 4 horas, vamos se dizer que é uma onda de 2 horas, que teve um, dois, três, quatro, cinco, certo? E aí, dentro dessa onda de 2 horas, a gente vai ter as ondas de 30 minutos, que são essas vermelhinhas aqui, ó, impulsiva, e as azulzinhas corretiva. Ou seja, a gente tem a 4 horas, que é uma onda só preta, aí a gente tem 5 ondas dentro de uma onda de 4 horas, dentro da onda de 2 horas, que é a verde, a gente vai ter mais 5, 10, 15, 18, 21 ondas dentro da onda de 2 horas, que vai ser em 30 minutos. E dentro da onda de 30 minutos, a gente vai ter mais, acho que 80 ou 90 ondas de 5 minutos. Porque toda onda impulsiva, ela tem 5 ondas. E toda onda corretiva, ela tem 3 ondas. Então, por isso que eu falo para você, isso é o fractal. Ou seja, ó, aqui dentro dessa onda impulsiva de 4 horas, ó, aqui, deixa eu colocar ela de preto. Aqui dentro dessa onda impulsiva de 4 horas, num time menor em 2 horas, vai ter aqui, ó, uma ondinha de 1, 2, 3, 4, 5. Ó, só para que você fique claro, ó, a gente tem a onda aqui de 4 horas, certo? Aí a gente vai ter aqui em 2 horas, 1, 2, 3, 4, 5. Dentro desse 1, 2, 3, 4, 5, lá em 30 minutos, a gente vai ter o quê? Dentro dessa onda aqui impulsiva, a gente vai ter mais 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro dessa ondinha corretiva aqui, a gente vai ter nada mais que um A, B, C corretivo. Aí dentro da outra pernada impulsiva, a gente vai ter aqui, ó, mais 1, 2, 3, 4, 5. Dentro da pernadinha corretiva aqui, a gente vai ter mais um A, B, C. Entendeu? Então, sempre que a gente for descendo no fractal, a gente vai tendo ondas menores. Ou seja, é que eu estou adiantando muito, então você pode ficar meio perdido. Que a hora que a gente entrar em Elliott é onde você vai entender muito mais sobre fractal e sobre ondas e como entendê-las. Entendeu? Porque aqui a gente está em estrutura. Só que não tem como eu falar para você de estrutura sem que você entenda o que gera a estrutura. E nada mais é que as ondas de Elliott que fazem as estruturas. Porque a gente trabalha em ciclos. E esses ciclos são sempre em 5 ondas.
3 impulsivas e 2 corretivas. Então, a gente precisa de 5 ondas para ter uma maior. Entendeu? Entendi. Deu para pegar um pouco, sim. Fiquei um pouquinho perdido, de fato, mas eu fico aliviado saber que a gente vai ver mais isso mais para frente também. Não, vai. É que nem eu falei. É meio difícil? É meio difícil. Não é um bicho de 7 cabeças, mas a hora que a gente chegar no ponto de Elliot, aí você vai falar, pô, Luquinha, agora faz sentido. Entendeu? Porque sem pegar esses pontos, não tem, mano, como entender realmente. Porque você está na fase inicial de uma coordenação para leitura de gráfico, para fazer uma análise técnica, entendeu? Então, você precisa aqui desse fundamento de estrutura para poder saber para lá na frente saber como fazer uma análise técnica ou uma leitura de gráfico aprimorada. Boa. Sobre os swing points, sobre os swing points, que é esses pontinhos amarelos aqui, e as lower high, higher high e higher low. Alguma dúvida, Lê? Não, cara, não há dúvida não. Então, beleza. Por quê? Agora, na próxima aula, a gente vai entender melhor o que seria os strong low, os strong high e como fazer como criar os swing points, que eu acho que já não ficou muito difícil, né, pelo que eu expliquei, porque aqui, ó, aqui ele já vai dando vários indícios fortes, ó, da onde está os nossos pontos mais fortes. Porque strong high nada mais é que o topo forte, fundo fraco. Topo forte, fundo fraco. Por quê? Dentro de uma estrutura, já vou até explicar, porque a gente está com um tempinho ainda até 9 horas, então dá para a gente explicar. O que significa um topo forte e um fundo fraco? Dentro de uma tendência de queda, todos os fundos vão ser fracos. Todos os fundos vão ser fracos. Por quê? O topo que ele vem forte está protegido. Lembra que eu falei que o preço volta, mas ele nunca volta próximo ao high protegido? Uhum. Por quê? Porque ele é um topo forte. Então, se ele é um topo forte, ele não vai deixar aquela pressão vendedora que tem ali, não vai deixar que ele chegue próximo. Por quê? Se ele chegar próximo, ele vai chegar para romper. E se ele chegar para romper, é porque ele está mudando a tendência. Correto? Então, sempre, em qualquer estrutura que você veja dentro do mercado, é de queda, fundo fraco. É de alta, fundo forte. Ou seja, topo forte, fundo fraco. Topo forte, fundo fraco. Strong high, weak low. Strong high, weak low. Certo? Aí aqui, o que a gente tem, ó? A gente nada, nesse exemplo aqui, a gente nada mais é que uma high protegida, ou seja, um strong high. Aqui a gente tem um weak low. O que é um weak low? É um fundo fraco. Por que um fundo fraco, Luquinha? Porque aqui, ó, o preço vem e quebra a estrutura. Então, se ele quebra a estrutura, porque o fundo é fraco. Porque quando o fundo for forte, ele vai mudar a tendência. Ele vai jogar, vai quebrar o strong high, que vai ser aí uma weak high, e aí ele vai mudar a tendência. Percebe que fica muito mais claro quando é assim? Sim. Então, sempre, ó, mudou tendência, ó. Deixa eu só mostrar para você aqui, ó. Mudou tendência? Olha lá, ó. Weak high, strong low. Isso aqui é uma captura de liquidez. Ou seja, isso aqui a gente só vai ver mais para frente. Mas o que acontece? Dentro de uma estrutura de alta, isso daqui, ó, é uma estrutura forte. Ou seja, um fundo forte, topo fraco. Fundo forte, topo fraco. E aí ele vai fazendo boss, fundo fraco, ou fundo forte, topo fraco. E aí ele vem e quebra a estrutura. E por aí vai. Isso sempre que você tiver em tendências, foca. Que se for de baixa, o fundo aqui é sempre fraco e o topo aqui é sempre forte. E vice-versa. Quando a tendência for de alta, o topo aqui é forte e o fundo aqui é forte e o topo aqui é fraco. Então, sempre que o preço vier a aproximar dessa região, ele vai vir para liquidar essa região, ele vai vir para estopar quem estiver aqui, ele vai vir para poder romper essa região, certo?
Aí aqui a certo. gente tem as quebras de estrutura e como confirmar ela. Que agora a gente vai entrar no que seria um BOS e no que seria um choque. Aqui eu tenho os exemplos tirados do gráfico que ficam muito claros. Vou te mostrar depois também na prática como funciona, mas isso daqui é uma aula que eu quero deixar para trabalhar só ela, porque é muito exemplo que eu tenho aqui do meu livro e muito exemplo que eu quero te mostrar no gráfico do que funciona para o que não funciona. Mas só para você ter uma noção já do que eu acho válido entender como um rompimento, do que eu acho válido, não, do que para mim não é válido no momento. Ou seja, aqui, ó, dessa forma aqui, ó, de pavio, aqui, ó, eu acho uma forma válida. Então, ó, eu dou um certinho. Quando é só pavio e pavio, eu já não gosto, já não opero. Agora, quando você pega só o corpo aqui com a quebra do pavio, eu também já acho válido. Então, essas duas regiões aqui, ó, eu gosto de considerar como válida e essa daqui como não válida. Por quê, ó? Aqui, todas as três opções os traders consideram. Mas é que nem eu falo, vai de operacional para operacional. Eu já acho que nesse quesito aqui, ela não funciona muito. Então, por isso, quando tem esse tipo de quebra de estrutura, eu já não respeito, eu já não considero. Entendeu? Mas muitas das vezes você vai falar assim, porra, mano, quebrou só o pavio. Será que agora é uma tendência realmente de alta? Aí ela vai vir aqui, ó, vai fazer só um pouquinho e ó, vai embora. Ou seja, você vai falar, pô, fiquei chupando o dedo. Mano, deixa embora, não se martirize. Por quê? Muitas das vezes ela vai fazer esse rompimentinho aqui com o pavio, e ela vai fazer aqui, ó, vai dar aquela seguradinha, você fala, pô, agora vai subir. Aí ela vem, te estopa, vai, joga o preço lá embaixo e vai embora também. Acontece muito mais dela quebrar a estrutura e vir para baixo do que ela quebrar a estrutura e continuar subindo. Então é que nem eu falo, eu considero quando a quebra é do corpo para o pavio ou de corpo para corpo, ó. Corpo quebrando pavio, corpo quebrando corpo. Aí eu considero. Agora, quando é o pavio quebrando pavio, para mim já não serve. Entendeu? Já Entendi. não considero. Mas, agora, esse ponto aqui de quebra de estrutura, eu vou deixar para a gente ver na próxima aula. Eu achei que tinha um pouquinho mais sobre as estruturas aqui de higher high, higher low, mas não tem não. E aí eu vou deixar para a gente ver aí na próxima aula. Fechou, parça? Fechou, mano. Ficou bem claro para mim aqui. Demorou. Qualquer dúvida que tiver, você me manda, me chama no WhatsApp aí, fala, Luquinha, mano, como que é mesmo a quebra de estrutura? Não tô lembrando, o que que precisa fazer? É no corpo, é no pavio? Me dá um salve lá que eu te ajudo. Fechou? Demorou, mano. Valeu, Lequinha, mais uma aula. Valeu, Amanhã, Luquinha. Tamo junto, mano. amanhã é quarta ainda, amanhã dá para fazer aula de novo. Demorou? Aí amanhã a gente Demorou. entra aprofundado aqui agora no que é o boss e no que é o chau que eu tanto falo aí. Demorou? Mandei as nomenclaturas lá no WhatsApp só para vocês se familiarizando. Sempre que vocês quiserem, pô, o que que é o boss mesmo? Ah, break of the structure. Ah, deixa eu ver lá. Pum, lembrei. Ah, é quebra de estrutura. Ah, o que que é o chau? É o trend of fracture. Ah, deixa eu lá, não lembro que porra é essa. Ah, quebra de caráter. Pronto. Entendeu? Só para ficar no jeito lá. Fechou? Fechou. Beleza, mano. Combinado. Até É amanhã, nóis, então. parça. Até amanhã, Valeu, então. Luquinha. Bom Tamo junto. descanso aí. Valeu pra você também.